Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Concurseja. Hoje o nosso foco é destrinchar dois conceitos-chave do direito do consumidor brasileiro. O que exatamente a lei quer dizer com produto e serviço? Vamos olhar o que diz o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, e como isso se aplica na prática, né? Às vezes é mais amplo do que a gente imagina. Com certeza. Entender bem o que é produto e o que é serviço é, sim, o primeiro passo para saber se a gente está numa relação de consumo protegida pelo CDC. E a lei, junto com as decisões dos tribunais, traz várias nuances importantes que a gente vai explorar hoje. Ótimo. Então, vamos começar pelo produto. O artigo 3º, parágrafo 1º do CDC, ele define produto como qualquer bem. Pode ser móvel, tipo, sei lá, um carro, um eletrodoméstico, Isso, ou imóvel como um apartamento que você compra de uma construtora, né? O STJ até já confirmou que isso vale para cooperativas habitacionais também. exato. Mas aí vem a parte que talvez surpreenda mais. O bem material ou imaterial? Imaterial? Como assim? Pois é, o material que a gente analisou traz exemplos ótimos. Pensa no lazer, por exemplo. Já houve casos de acidentes em estádios de futebol. Lembra daquele caso de São Januário que foi mencionado? Ou problemas de segurança em baladas. Nesses casos, o CDC pode ser aplicado. Por quê? Porque o entretenimento, a segurança que você espera ter naquele local, isso é visto como um produto imaterial que foi fornecido. Interessante. Então não é só a coisa física, mas a experiência em si. Exatamente. A experiência segura, né? O mesmo vale para eventos grandes, tipo rodeios, micaretas. Tem até uma decisão do STJ que a gente viu sobre uma falha de segurança num bloco de carnaval fora de época. Ali, a folia, o evento foi tratado como produto. Nossa, isso realmente expande muito o conceito, né? E os produtos digitais, software, aplicativos, entram nisso também, mesmo se for uma empresa comprando. Podem entrar, sim. A questão aí é analisar a vulnerabilidade, a tal da teoria finalista aprofundada ou mitigada, né? Basicamente, a gente tem que ver se aquela empresa, mesmo sendo pessoa jurídica, é a consumidora final daquele software, por exemplo, e se ela está numa posição mais frágil, tecnicamente ou economicamente, em relação a quem vendeu. Entendi. Não é automático, tem que ver o caso concreto. Isso é uma análise caso a caso. Não é só porque é PJ que está fora do CDC. Certo. Bom, e passando por outro lado da moeda, serviço. O que o CDC diz? O parágrafo 2º do mesmo artigo 3º define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, desde que tenha remuneração. Exato. E ele até lista alguns exemplos explicitamente, né? Serviços bancários, financeiros, de crédito, securitários. Todos esses estão lá. Sim, mas faz uma ressalva importante. As relações de caráter trabalhista ficam de fora, porque aí a gente tem a CLT, né? Precisamente. Essa é uma distinção crucial. Mas voltando à remuneração do serviço. Um ponto muito interessante é que ela não precisa ser paga diretamente pelo consumidor. Como assim remuneração indireta? Isso. O exemplo clássico, que está até em súmula do STJ, é o estacionamento de shopping ou supermercado. Muitas vezes é gratuito, você não paga ali na hora para estacionar, mas para o estabelecimento aquilo é uma forma de atrair cliente, gera uma vantagem econômica indireta. Ah, claro. A pessoa vai lá porque tem onde parar o carro. Exato. E por causa dessa vantagem indireta, o STJ entende na súmula 130 que o estabelecimento é responsável se acontecer alguma coisa com seu carro lá dentro, tipo um furto ou dano, mesmo que você nem tenha comprado nada naquele dia. Faz todo sentido. A gratuidade é só aparente, né? Tem um interesse econômico por trás. Pois é, programas de milhagem aérea, programas de fidelidade em geral, seguem uma lógica parecida. É um benefício que, embora não pago diretamente, compõe a relação de consumo. Entendido. Agora, naqueles serviços onde a remuneração é bem clara, como os bancários e financeiros que você mencionou, o CDC se aplica sem restrições. O banco é sempre um fornecedor.
Em regra, sim. Isso já está bem pacificado. Temos a súmula 297 do STJ dizendo que o CDC aplica-se às instituições financeiras. E o Supremo, o STJ, também já bateu o martelo sobre isso, numa ação importante, a de 2591. Ah, sim, essa decisão é famosa. Leasing para consumidor final. Tudo isso é relação de consumo. Seguros também, seguro de vida, seguro-saúde. A súmula 469 do STJ fala especificamente dos planos de saúde que se submetem ao CDC. Certo. Mas tem alguma exceção importante? Tem. A própria decisão do STF na ADI 2591 fez uma ressalva importante. O CDC não se mete na definição das taxas de juros e outros encargos das operações financeiras, porque isso tem regulação própria do Banco Central do Sistema Financeiro Nacional. E mais recentemente o STJ tem trazido algumas outras exceções. Por exemplo, planos de saúde na modalidade de autogestão, que são aqueles administrados pela própria empresa ou associação para seus funcionários ou membros, sabe? Sei, tipo os planos de sindicatos ou de grandes estatais. Isso. Nesses casos, o STJ tem entendido que não há uma relação de consumo típica. E também alguns seguros empresariais muito específicos, aqueles que a empresa contrata não para o seu patrimônio final, mas para garantir a própria atividade produtiva dela, tipo um seguro de crédito ou de responsabilidade civil profissional muito grande, aí a análise é mais complexa. Entendi as nuances. E sobre aquela exclusão das relações trabalhistas? Você disse que a CLT cuida disso. Mas e se for um trabalhador autônomo? Um pintor, um encanador que eu contrato por um serviço em casa? Ótima pergunta, porque aí a linha pode ficar meio cinzenta, né? A relação de emprego formal com carteira assinada, patrão e empregado, está claramente sob a CLT. Se o empregado sofre um acidente de trabalho usando um produto da fábrica, a questão dele é com o empregador, via Justiça do Trabalho. Ok. Agora, o profissional autônomo que presta um serviço para um cliente final, aí sim pode configurar uma relação de consumo. O pintor é o fornecedor de serviço e você o consumidor. Então ele seria um fornecedor nos termos do CDC? Pode ser, mas veja que interessante. A relação pode ter elementos de trabalho também, mesmo sem ser um emprego formal. É uma prestação de serviço, um trabalho autônomo. Determinar qual lei vai prevalecer, se é o CDC protegendo o consumidor, ou alguma norma protegendo o trabalhador autônomo, e qual justiça é competente, se a comum ou a do trabalho, vai depender muito dos detalhes do caso. O que se estava discutindo ali era a qualidade do serviço, um acidente durante o serviço, o pagamento. Realmente não é tão simples. Não é. Tem até súmula do STJ 363, dizendo que para cobrar honorários o profissional liberal deve ir à justiça estadual, a comum, não a do trabalho. Isso já dá uma pista de como as coisas podem se dividir. Entendi. Bom, falamos de serviços mais físicos, financeiros, mas e o mundo digital? Comércio eletrônico, serviços online, o CDC alcança tudo isso? Totalmente. O CDC se aplica, sim, sem dúvida. Inclusive, existe um decreto específico, o 7.962 de 2013, que regulamenta o CDC só para o comércio eletrônico. Ah, é verdade. Esse decreto reforça deveres como o de dar informações claras e precisas no site, garantir um atendimento facilitado para o consumidor e, claro, respeitar o direito de arrependimento, aquele prazo de 7 dias para desistir da compra feita fora do estabelecimento físico. E a questão da remuneração indireta que a gente falou antes, também se aplica online? Com certeza, o material que a gente viu cita um caso bem ilustrativo. Um site de relacionamentos que não cobrava dos usuários, mas ganhava dinheiro com publicidade. Esse site incluía o perfil de uma psicóloga, lá, sem autorização dela. Ela processou e o judiciário entendeu que, mesmo ela não pagando nada, havia ali uma relação, sim, regida pelo CDC, por causa do modelo de negócio do site que se beneficiava da presença dos perfis, mesmo que gratuitos, para atrair anunciantes. Nossa, que interessante.
Mostra como o conceito de mercado de consumo e remuneração é interpretado de forma bem ampla para proteger o consumidor, né? Exatamente. Fica claro que tanto produto quanto serviço no CDC são conceitos assim, bem elásticos, bem abrangentes. Vão desde o bem físico, tangível, até o lazer, a experiência, o crédito, o seguro e todo esse universo digital. A análise que fizemos hoje mostra bem isso. A chave parece ser sempre olhar para quem é o destinatário final daquilo. E se existe uma vulnerabilidade naquela relação, Perfeito. É a combinação da destinação final com a vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou informacional. E isso, claro, já nos lança para uma reflexão, né? Pensando no futuro. qual seria? Bom, com a inteligência artificial cada vez mais presente, gerando textos, imagens, recomendações, com serviços baseados em análise massiva de dados pessoais, como é que fica essa fronteira entre produto e serviço? Uma IA que te dá um diagnóstico médico errado, isso é um produto defeituoso? Um serviço mal prestado? E como o direito do consumidor vai se adaptar para continuar protegendo as pessoas nesse cenário que está sempre mudando e ficando mais complexo? É uma excelente provocação para a gente terminar. Como o direito vai acompanhar a tecnologia, né? Especialmente na proteção do consumidor. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre os conceitos de produto e serviço no CDC tenha sido esclarecedora e útil para quem nos acompanha. Esperamos que sim. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima análise aqui no Concursejo.